E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vi que uma galera tava me pedindo para dar uma mexida ainda nesse joguinho aqui. O pessoal tava me pedindo para colocar imagens, né, no lugar dos obstáculos que antes a gente desenhava como se fosse um retângulo. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Para a gente fazer isso é muito simples, a gente só vai precisar dar uma alterada na Sprite Sheet. Eu já alterei a Sprite Sheet do joguinho, coloquei lá no diretório do GitHub do projeto. Vocês podem baixar essas alterações clicando no link tá aí na descrição do vídeo, beleza? Vocês clicam aí, vocês vão ser redirecionados lá para a página do GitHub, e vocês baixem aí o novo projeto, vocês vão ter o código e vão ter também as Sprite Sheets. Se vocês quiserem só as Sprite Sheets, vocês baixem aí o projeto inteiro, copia o Sprite Sheet e cola por cima da que vocês têm, porque eu não altero nada além da inclusão, né, dos obstáculos aí, da imagem dos obstáculos. Então, antes da gente começar o vídeo, já vou pedir para você que não é inscrito, já se inscrever no canal, deixa aquele like para ajudar. E também, se você ainda não conhece o meu aplicativo, você pode baixar ele de graça para o Android e para o iOS, o link está aí na descrição do vídeo, você clica aí, baixe de graça, é um joguinho chamado John Jump, é bem viciante, você pode aí desafiar seus amigos a superar o seu score. Tá bem divertido, beleza? Então, vamos começar o vídeo. Bom, primeiramente a gente vai abrir aqui o nosso Sublime Text 2 e a gente vai ter que abrir o nosso projeto, certo? A gente pode pegar aqui a pasta do nosso projeto e arrastar aqui para dentro do Sublime Text, ele vai colocar aqui a pastinha do projeto aqui pra gente, certo? A gente vai abrir aqui o arquivo sprite.js e aqui a gente tem todas as sprites que a gente já está desenhando, né, na tela. Então, a gente vai precisar incluir as novas sprites aqui no nosso projeto. Eu vou abrir aqui o projeto no Photoshop para vocês terem uma noção e vou mostrar mais ou menos como que esse mapeamento é feito, né? Para quem assistiu os vídeos anteriores aí, você já deve ter uma noção do que está acontecendo aqui. Eu vou primeiro criar aqui um retângulo, vou diminuir a opacidade dele aqui e vou redimensionar esse retângulo para a dimensão dele ser igual aqui à dimensão do nosso obstáculo, né? Aqui repare que a gente tem aqui a largura de 50 pixels e a altura de 120 pixels, né, do nosso obstáculo. A altura máxima que a gente tinha quando a gente estava desenhando os retângulos era 120 pixels, porque a gente sorteava, né, uma altura aleatória, e a largura era fixa em 50 pixels. Aqui eu vou mover o ponto de âncora para o canto superior esquerdo aqui do nosso obstáculo, e repare que aqui a gente mapeia o nosso obstáculo em coordenadas x e y da nossa imagem total aqui, né, da nossa imagem maior. Aqui a coordenada x dessa imagem aqui seria o 662 e o y 867, né? E aqui o y de todos os obstáculos não vão ser alterados, né, porque eles começam aqui no mesmo ponto y, beleza? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é mapear todas essas sprites para o nosso arquivo sprites.js, certo? Então, primeiramente, aqui eu vou colocar uma vírgula depois de sprite chão. Eu vou copiar esse sprite chão aqui. E vou colocar aqui red obstacle. Coordenada x 662, y 867, largura 50 pixels e altura 120 pixels. Eu vou fazer isso para todas as sprites e agora é a hora que eu acelero o vídeo. Belezinha, vocês podem olhar aqui e copiar essas coordenadas aí para o seu sprite.js. Repare que aqui a única coordenada que foi alterada foi o x, o y é o mesmo, a largura e a altura é a mesma para todos os obstáculos, certinho? Então aqui a gente vai abrir o nosso index.html e a gente vai descer procurando aqui o objeto obstáculos, que no caso é esse cara aqui. Repare que aqui, né, a gente tem esse atributo cor, que a gente não vai mais precisar dele. Aqui eu vou renomear esse atributo para sprites. E aqui os valores, né, a gente não vai mais ter valores hexadecimais aqui. Aqui a gente vai ter os valores, a gente vai ter as variáveis, né, que a gente acabou de criar aqui. Então eu vou abrir aqui de novo o sprites.js, vou copiar
todas as variáveis que a gente criou e vou colar aqui no lugar dos valores hexadecimais, beleza? Aqui eu só vou formatar ele para ficar melhor a leitura, né? Aqui eu acho que não vai dar para visualizar. Tá, ele está fazendo o wrapping automático melhor. Beleza. Então aqui, olha só, a gente está mapeando, né, no lugar das cores, então agora a gente tem as sprites que a gente criou, certo? Então, para a gente desenhar alguma dessas sprites, quando a gente for instanciar um obstáculo, o que a gente tem que fazer? Ao invés de a gente ter aqui o atributo cor para cada obstáculo que a gente for instanciar, a gente vai ter o atributo sprite. Repare que sprite aqui é diferente de underscore sprites aqui, beleza? Então, esse daqui seria o valor da sprite do objeto, né, do obstáculo que a gente está desenhando, e aqui seria o valor de todas as possíveis sprites que a gente pode ter nos obstáculos, né? Então, aqui a gente vai fazer this.underscore sprites, né, porque aqui o valor da sprite que a gente está instanciando vai ser alguma dessas sprites aqui, que a gente vai fazer, né, a gente vai usar um raciocínio semelhante que a gente usava para as cores. Só que agora a gente vai utilizar aqui underscore sprites.length vezes math.random. Então, com isso aqui a gente está variando, né, de 0 até a largura desse vetor aqui, né, o comprimento desse vetor menos 1. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos aqui nesse array. Então a gente vai variar esse valor aqui aleatório, né, de 0 a 4. Repare que math.random vai dar um número float, né, um ponto flutuante, só que a gente usa aqui o floor para arredondar esse valor, certo? E aqui a gente multiplica por sprites.length para a gente ter aí os valores variando de 0 até 4, né? Então a gente mapeia certinho aqui e a gente vai acessar aí alguma dessas posições aqui do nosso array, sorteando aqui o número, beleza? Então agora a gente vai alterar aqui o método desenha, né, dos nossos obstáculos, que no caso é esse método aqui. Antes a gente estava fazendo um fillRect, agora a gente não vai mais ter isso. E repare que aqui, olha só, o y dele a gente utilizava aqui chão.y menos obj.altura. A gente não vai mais ter uma altura variável aqui no nosso obstáculo, né? A gente vai ter sempre a imagem com 120 pixels de altura. Então, esse atributo aqui não vai mais ter tanta utilidade assim para a gente. A gente ficaria melhor se usasse aqui um valor y, né? E o y dos nossos obstáculos vai ser o quê? A gente pode se basear no chão e a altura do nosso obstáculo. Repare que aqui, olha só, a gente tem aqui o chão.y e aqui a gente tem nosso obstáculo.y, né? Então aqui a gente teria o chão.y menos 120 para a gente desenhar sempre os nossos obstáculos com a mesma altura, certo? Então vamos escrever isso no nosso código. Então o y do nosso obstáculo, como eu acabei de falar, vai ser quem? Chão.y, que a gente está pegando essa coordenada aqui, e a gente subtrai 120, né, que no caso seria a altura máxima do nosso obstáculo. Aqui eu estou colocando o número assim mesmo, mais por questões de pressa, né? Porque o certo seria mapear, pegar esse número aqui relativo à largura da sprite. Mas enfim. E agora, para a gente desenhar, então, a gente vai voltar aqui no nosso método desenha. E a gente vai apagar aqui esse ctx.fillStyle e fillRect. A gente vai fazer obj.sprite, né? Que é o atributo que a gente criou, ponto desenha. E agora sim a gente tem o obj.x e obj.y, né? Então vamos abrir esse projeto com o browser e vamos apertar aqui para jogar. Repare que a gente está desenhando os obstáculos sempre com a mesma altura e a gente não tem a colisão funcionando. Só um toque para vocês, pessoal. Lembrem-se de colocar essa nova sprite sheet no seu diretório do projeto. Se você não colocar, você não vai ver nada no lugar dos obstáculos, né? Você vai desenhar um obstáculo transparente aqui e vai dar a impressão que você fez alguma coisa errada. Mas você tem que sim substituir a sua sprite sheet. Só um aviso, tá?
Então vamos alterar aqui o y dos nossos obstáculos para eles terem um valor aleatório, né? Como a gente faz isso? A gente está desenhando o y do nosso obstáculo sempre como chão.y menos 120, que é a altura máxima, né? Ao invés da gente ter uma altura máxima, vamos pensar então em ter uma altura mínima, certo? Porque a gente nunca vai ter um obstáculo com uma altura menor do que essa altura que a gente definir, e a gente varia o tanto que a gente vai subtrair desse 120 aqui. Né? Então a gente pode ter, por exemplo, um valor 30 para a altura mínima e a gente sorteia um número de 0 a 90, né? Para ele subtrair aqui e dar no máximo 120 aqui no y do nosso obstáculo. Que no caso dele sortear 90, a gente teria a altura máxima aqui da imagem, né? E no caso dele sortear qualquer outro valor, a gente teria aqui a altura, né? A gente teria o y da nossa plataforma aqui do nosso obstáculo variando aqui ao longo antes aqui do chão.y. Repare que se a gente tiver, por exemplo, um valor mínimo aqui, né, se a gente desenhar ele em 30, a gente vai ter uma parte aqui sobrando, né, uma parte desenhada para baixo aqui do chão. Mas isso não ia fazer diferença para a gente, porque o chão aqui, o chão.y mais chão.altura, né, ia coincidir com a altura da canvas. Então a gente não ia ver essa parte aqui do obstáculo sendo desenhado para baixo do chão, beleza? Então vamos escrever esse código. A gente tem chão.y menos quem? Menos math.floor, para a gente pegar a parte inteira, né, do número. E aqui eu vou colocar, por exemplo, o valor 20, 30, sei lá. Vocês escolhem aí o que fica melhor aí no jogo de vocês. Eu vou usar 20 aqui, math.random. E aqui eu vou fazer vezes quem? Vezes 100, né? Porque aqui, então, a gente tem math.random vezes 100, a gente tem um número de 0 a 100 sendo sorteado aqui, e a gente soma o resultado disso aqui com 20, né? Que a gente vai ter no máximo aí 120 pixels, beleza? No y do nosso obstáculo. Então, a gente vai ter aí algo parecendo que está aleatório a altura, beleza? Então eu vou salvar e vou atualizar o projeto. Vamos ver se agora a altura dele está variando. Beleza, a altura dele está variando. A gente não tem, né, os blocos sendo desenhados de maneira errada, por exemplo, sobrando aqui espaço no chão.y. Mas a nossa colisão ainda não está funcionando. Vamos arrumar a colisão então. Para a gente fazer isso é muito simples. A gente vai vir aqui no nosso objeto obstáculos, vai vir aqui no método atualiza e a gente vai achar aqui o método da colisão, certo? Esse método aqui, repare que a gente tem aqui obj.altura. A gente está utilizando aqui um atributo que a gente acabou de remover ele, né? E esse chão.y menos obj.altura, se você reparar, você vai ver que, na verdade, isso daqui a gente pode substituir simplesmente por obj.y, né? Porque o chão.y menos o obj.altura, na verdade, é o obj.y que a gente alterou, beleza? Então, vamos fazer essa modificação aqui e vamos atualizar o nosso projeto para ver se a nossa colisão funciona. A gente colidiu uma vez ali, repare que aqui, olha só, a gente já perdeu uma vida, perdemos 2 agora. Quando a gente passa de level, a gente incrementa a vida, lembra, né? E aí, a gente consegue aí perder o joguinho. Bom, pessoal, por esse vídeo é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica nesse botão que está aparecendo aí na tela para se inscrever no canal. Deixa aquele like, compartilha com os amigos. Se você quiser me ajudar de uma forma mais direta, tem um link do PagSeguro aí na descrição do vídeo. Clica lá para me fazer uma doação, pode ser qualquer valor que vai me incentivar muito a continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês, beleza? Também baixem aí o John Jump, que é um aplicativo que eu fiz, é bem divertido, tá disponível de graça aí para Android e para iOS. Dá para vocês desafiarem aí seus amigos para ver quem consegue fazer um score maior, beleza? Então é isso aí, falou, valeu e até o próximo vídeo.